Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo operacional. Galera, agora são 14 horas e 26 minutos do dia 30 de janeiro de 2025, quinta-feira. Vamos dar uma rápida passada pelos ativos mini índice, mini dólar, Bitcoin, ver o que eles fizeram no dia de hoje e se conseguimos extrair alguma coisa financeiramente falando. Antes de mais nada, vamos lembrar que o sistema AutoTrade não faz e não recomenda nenhum tipo de análise financeira. O sistema AutoTrade ele automatiza suas operações na bolsa de valores. Toda e qualquer responsabilidade sobre as parametrizações do sistema é exclusiva do usuário. Bom, pessoal, o que eu passei de manhã nos grupos que operam no nosso sistema, né? Ou seja, o acompanhamento aí na parte da manhã. Cuidado na abertura de hoje, porque ontem teve taxa Selic, juros do Fed, então vai ter reflexo sim na abertura. Poderíamos abrir com um gap grande ou poderíamos abrir com grande volatilidade. Foi o que aconteceu no dólar, uma volatilidade muito considerada aí, realmente no dólar. Fez praticamente o range do dia em 5 minutos, que foi isso. Estamos no gráfico de 5 minutos, eu vou mostrar para vocês aí. Mas também tem mais oportunidades. E se tem mais oportunidades, gerenciando o risco, galera, mais financeiro também, de forma mais conservadora. Ou seja, com robôs mais conservadores, não entrando, né, de qualquer jeito no trade, entrando muito bem ajustado para o momento do mercado, ou seja, para esse tipo de momento, para essa abertura de mercado, lógico que a gente vai sim fazer financeiro, não tem o que fazer, né? E eu vou mostrar para vocês, hoje não foi diferente, fizemos um excelente financeiro. Bom, antes, vamos lá então falar um pouquinho do nosso, da nossa abertura, galera. Praticamente 9h15 da manhã, eu poderia ter desligado todos os sistemas operacionais porque já tinha feito o trade do dia, ou seja, o financeiro do dia, tá? Mas eu deixei ainda rolar, ainda pegou ainda mais um pouquinho aí, deu aqui nesse estresse aqui, deu uma entradinha, acho que foi aqui ou foi aqui, não lembro agora, deu uma entradinha ainda, mas não com os setups conservadores, lógico, né? Com um setup aí mediano, vamos dizer assim. Mas hoje, excelente resultado financeiro, reflexo de taxa Selic. Lembrando também, pessoal, hoje, ao final do pregão, rolagem de contrato dos ativos mini dólar. Aqui ainda operamos no dia de hoje com o G25, então eu já vou mudar para o H25, que amanhã já começa a operar então com H25 no dólar e Bitcoin que vai para o G25. Então são dois ativos que tem que rolar contrato para quem estiver operando dólar e Bitcoin. Pessoal, vamos lá então comentar um pouquinho o dia de hoje. Olha a abertura do dia de hoje, 9 horas. 9 horas, fez o fundo do gráfico e fez um pico. Eu não vou colocar certinho aqui em cima, porque vai esconder esse pavio, tá? Então eu vou pegar daqui, ó, 9 horas abriu, né? E 9h05 praticamente aí também fez o topo do gráfico andando, galera, 94 pontos. Então essa puxada de 5 minutos aqui deu 94 pontos. É lógico que não foi de uma vez. Ele vai um pouquinho, volta, vai um pouquinho, volta, vai um pouquinho, volta, dá uma esticadona, volta. Então, por isso que a gente tem que estar muito bem selecionado, preparado nas entradas, muito bem aí ajustado para as entradas do trade, para realmente pegar essa movimentação. Então, quando ele vai e volta, a gente já fez trade. Então, em 5 minutos, praticamente o robô fez o quê? 30 trades lá, vocês vão ver o resultado. Então, excelente resultado operacional para nós. Isso aqui, em 5 minutos, então fez o range do dia. Range do dia até agora, tá? 14 horas e 30 minutos, 94 pontos. Por quê? Bom, o pregão vai até as 18 horas, um pouquinho mais, 18h20, né? Então pode ser que vai caindo, se continuar caindo, pode ser que faça um range maior do que eu estou falando, mas o raio-x do momento que eu estou gravando é esse. Então o range ainda continua na abertura
de 94 pontos. Para vocês terem uma noção, galera, eu vou pegar o pavio, ó. Só de pavio aqui, ó, nós temos aqui, ó, 44 pontos de pavio, ou seja, foi, voltou, de repente deu um pico, voltou, deu um pico, voltou, porque aqui é gráfico de 5 minutos. Agora, no gráfico de 1 minuto, vai estar assim, umas puxadonas mais fortes, uma voltadinha, uma puxadona mais forte. Mas ele vai fazendo trade, tá? Esse aqui foi o dólar gráfico, 5 minutos, rolagem de contrato do dólar, não esqueçam, pessoal, tá? Amanhã já novo ativo. Vamos lá pro Bitcoin. Bitcoin, galera, Bitcoin, tranquilo. Range de abertura do Bitcoin, não foi muito, agora range do dia, abriu com um gapzinho, né? Mas o range do dia tá aqui, ó, 9 horas, fez o fundo do gráfico e o topo do gráfico feito aqui, meio-dia e 10, andando 11 mil pontos. Pessoal, a gente tá esperando aí de 15 a 25 mil pontos, né? No Bitcoin. Ah, lembrando, galera, no dólar a gente tá esperando o quê? De 80 a 100. Então, 94 pontos de range dentro do esperado. Porém, é como que veio que é o negócio, tá? Veio de forma muito violenta na abertura. Então, voltando aqui para o Bitcoin. Bitcoin baixo, range baixo, pouca volatilidade, né? Ele deu umas puxadas ultimamente, os dias para trás deu umas puxadas, então pouca volatilidade, não muito aí opções de entrada. Vamos lá para o nosso mini índice. Mini índice direcional de tudo, cara. Olha como é que é diferente, né? Por quê? Porque o mini índice, o dólar abriu aí fazendo uma abertura violenta, né? 100 pontos de abertura, praticamente 94. E o índice abre devagar e vai devagar e tá, né? Candle pequeno, sem força. Por isso que não estamos operando mais o índice. O robô que a gente tinha no Bitcoin e no índice, eu coloquei tudo em dólar, porque o dólar está se mostrando um ativo melhor de operar, mais rentável, mais volatilidade. Então a gente aloca o financeiro que seria para operar esses robôs, coloca em dólar, que vai estar dando mais retorno. Então, fundo do gráfico feito 9 horas do índice, topo do gráfico até o momento, vou falar até o momento, galera, porque tá bem aqui para romper aqui se ele continuar subindo, tá? Topo do gráfico feito às 14 horas e 10 minutos, andando aí 2.700 pontos. 2.700 pontos de range dentro do esperado. A gente espera o quê? De 2 a 3 mil pontos. 2.700 dentro do esperado, mas ó, pouca volatilidade, pouca força e muita direção. Isso aqui é direção, ó, subiu, aí até tentou dar uma correção e dali para frente, galera, ó, direção, subiu, tentou, subiu. Isso aqui é direção, isso aqui para nós não é interessante operar em forma assim direcional e principalmente sem força, sem retração, sem possibilidade. O robô ele vai entender de forma automática que não é para entrar, ele não entra e fica monitorando segundo a segundo aí o sistema. Então deu as oportunidades, rompeu os parâmetros que ele tem de entrada, ele vai entrar, vai fazer o trade, vai sair, vai ajustar, ele faz tudo de forma 100% automática, né? Essa é a grande capacidade que a gente tem de automatizar, né, de colocar um robô aí para automatizar as nossas operações, trazendo um resultado muito superior do que manual. Por que eu falo isso? Às vezes você está lá num trade, fator emocional atrapalha, e outra coisa, você vai, fecha o trade naquele minuto, você vai esperar a próxima entrada. O robô, em 1 minuto, ele faz 3, 4, 5, 10, 15 trades em 1 minuto. Ele é muito rápido, não tem como acompanhar. Então essa é a grande vantagem que eu vejo. Sem controle emocional, a gente não fica com controle emocional e o robô faz 100% automático. Financeiramente, galera, vamos lá rapidinho para o vídeo não ficar longo. Extraímos alguma coisa do mercado ou não? Tá todo mundo aqui. Deixa eu puxar a calculadora para cá também. Vamos puxar a calculadora para cá. Vamos lá ver quem entrou. Furioso entrou hoje? Não, galera, não entrou. Eu deixei ele até desativado boa parte da manhã para ele realmente não entrar. E depois agora tá todo mundo ativado, né? O Brutus entrou fazendo 2 trades, 100% de acerto, R$80, galera. Agora vamos para as cacetadas do dia, né? Vamos lá. New Melly não entrou. Mad Max é um robô de abertura, porém eu segurei ele um pouquinho para abrir. Eu deixei ele nativo depois que ele pegou uma certa... o gráfico se mostrou uma certa resistência de subir mais do que ele já estava, foi quando eu ativei. Mesmo assim, ele fez o quê? Ó?
ele fez 17 trades, 88,2% de acerto, perdeu 120, eu não vou ficar falando muito de perda não, que para nós o importante é o resultado final, tá? Então, ó, 17 trades, 88% de acerto, deixando R$1.780. O pinga-fogo não entrou. Intermediário ficou ligado direto. 25 trades, 68% de acerto, deixou 37 mil, galera. 37.330 reais. Outro aqui, que é o nosso aqui, renda fixa, também destruindo a bolsa. Lógico que o renda fixa meu, ele tá um pouquinho mais alavancado, com um pouco mais de contrato. Ele é difícil de entrar, mas quando ele entra, realmente eu quero que ele estraga o mercado e aí vocês vão ver agora o resultado. 38 trades, 78,9% de acerto, deixando 85 mil reais. Galera, é muita coisa. Tá aqui, ó. Financeiro do dia. Tá aqui, ó. R$124.190 bruto. Lógico, aqui você desconta aí 1% na nota, né? 19% de DARF. Mesmo assim, excelente resultado financeiro. Praticamente esse resultado financeiro foi feito até as 9h15 da manhã. Ou seja, das 9 às 9h15 da manhã. Já poderia ter desligado o Thor, já poderia ter feito tudo aí, porque não tem mais por que correr risco. Essa é a grande vantagem de operar de forma automatizada, com inteligência artificial, de entrar, sair, corrigir, enfim, fazer tudo que ele tem que fazer. Esse é a nossa ferramenta. Estamos preparados para esses dias de volatilidades, adoramos esses dias de volatilidades e, lógico, vamos aí para os próximos dias. Tudo isso, galera, mês de janeiro. Amanhã eu entro com o fechamento do mês de janeiro. O mês de janeiro realmente surpreendeu, fez muito financeiro. Eu vou dar o fechamento para vocês amanhã e vamos acompanhando aí durante o ano, ok? Pessoal, bons trades, bons estudos para quem vai ainda ficar nos trades. Até o próximo vídeo amanhã, então, mostrando os resultados operacionais e, lógico, o fechamento do mês de janeiro de 2025. Um abraço, galera!